Mudar de Vida, José Mário Branco, Vida e Obra, um documentário sobre a vida e a obra do músico, compositor, poeta, ator, ativista, cronista, produtor musical José Mário Branco. Um homem dos 7 ofícios que usa nas suas canções, cuja atualidade se mantém como um instrumento transformador da realidade. Nos anos 20 do século do mesmo nome, para tentar deter o flagelo social da sífilis, que dizimava pobres e exércitos, o biólogo alemão Ehrlich fechou-se no laboratório. Tentou uma experiência e falhou. Tentou duas, falhou. 3, 4, 5, 6, falhou sempre. Até que conseguiu um tratamento. Chamou-se Tratamento Ehrlich 606. Mas ainda não conseguia curar a doença sem matar o doente. Então Ehrlich continuou. Mais uma, e outra, e outra. A cura, finalmente conseguida, chamou-se Ehrlich 914. Quantas vezes já tentámos nós mudar de vida, mudar de vida, mudar de vida, mudar de vida, para voltar a morte, mudar de vida, mudar de vida, romper o cordão da sorte. É deste documentário que vamos falar com um dos seus realizadores, o Nelson Guerreiro, obra do Pedro Fidalgo também. Exatamente. Nelson, porquê é que demorou tanto tempo? É a primeira pergunta que me suscitou a informação que recebi sobre este documentário. Demorou tanto tempo porque, na sequência do que a Margarida há pouco tinha dito também, foi um filme que não teve apoios oficiais e foi difícil, com esta riqueza e este conteúdo, conseguir financiamento, porque havia uma vida que estava a viver em França e que precisava de pesquisa, de trabalho, também de acesso. Em França, não é? E daí termos tido... pensávamos que era 9 meses, mas foram 9 anos. E daí, pronto, foi possível. A cantiga é uma arma, é um dos slogans muito conhecidos de José Mário Branco, mas a vida dele foi muito mais do que uma vida cantada. Não é? Ele é mesmo um homem dos 7 ofícios. Sem dúvida. É a única pessoa que eu conheço que viveu maio de 68 e viveu 25 de Abril. Não é? Portanto, é uma pessoa que tem... E viveu em França, o maio de 68. Exatamente, na primeira pessoa. Portanto, tem uma experiência artística, política, cultural ímpar neste país. Infelizmente, por variedíssimas razões, não se fez e continua a não se fazer justiça ao trabalho riquíssimo, humanista que ele tem e que está aí para toda a gente conhecer. Qual foi a reação do José Mário Branco quando soube da vossa intenção? Eu estou a vê-lo reservado atualmente, do que me lembro das últimas imagens que tem de José Mário Branco, pessoa mais recatada, mais calma, mais tranquila, não é? Foi curioso. O filme começou em 2005, na altura estávamos na universidade, e decidimos, por variedíssimas razões, visitá-lo em casa. Aparecemos lá em casa, batemos-lhe à porta, como quem vai contar a água ou a luz, sem aviso. Portanto, descobriram a morada e foram lá à casa. Por amigos, comuns, de Paris, etc. E ele abriu-nos a porta, não é? Entra e esteja à vontade. Ficámos uma tarde inteira à conversa, logo, sobre a vida, sobre a música, sobre Portugal. E desde aí houve logo assim uma empatia muito forte. E passada uma semana ele respondeu-nos que nós fizemos... Vocês abriram essa conversa dizendo nós estamos aqui porque gostávamos de fazer um documentário a seu respeito? Exatamente. E ele disse... não estava à espera, não é? Sim. Se calhar é capaz de ser exagerado, não é? Fazer um documentário sobre a minha... Exatamente. Qual é o interesse, não é? Um músico.
E passado uma semana, ele disse, pá, deem uma semana, mais ou menos. Para pensar. E depois logo vos direi. E nós ficámos aquela semana... Inquietos. O que é que vai acontecer, não é? E ele responde, sim senhor, podemos avançar, e a partir daí começámos a acompanhá-lo e a filmar a vida, os concertos que ele foi dando, de forma a chegar a este filme. O que é que dizem os seus companheiros, os mais antigos, aqueles que com ele participaram em algumas das suas maiores aventuras pessoais, e se pudermos aqui abrir uma chaveta, intelectuais, artísticas, o que dizem do José Mário Branco? A que nível? Todos os níveis. Era um bom companheiro, seria alguém radical na defesa das suas posições, a ponto de deixar alguém de lado só porque não pensava exatamente como ele? Radical ele sempre foi. Essa é a grande imagem dele, não é? Mas também não poderia deixar de ser de outra forma, porque Sim. Este país precisa de gente radical. Porquê? Porque a radicalidade agressiva que estamos a viver todos os dias merece uma resposta e exige uma resposta a esse nível, não é? Mas continuamos a ser um país e um povo que se vai aguentando, que se vai conformando, não é? E já passaram 40 anos desde estas conquistas irreversíveis, mas que se perderam todas, portanto, não há ilusão nenhuma de que isto não é nada para festejar, não é? O que é que perdemos? Perdemos o direito ao trabalho. Ganhámos o direito a estar aqui a conversar, por exemplo. Por exemplo, essa foi... a reparar que, efetivamente, não estamos exatamente conforme mais gostamos. A palavra foi ganha, mas depois o efeito da palavra perdeu-se, porque basta ver os milhões de pessoas que se manifestaram durante estes anos, não tiveram efeito nenhum. Nós podemos dizer na televisão isto ou aquilo, mas não há efeito, portanto, não há consequência. Portanto, esta ilusão de liberdade... Não somos nós que escolhemos aqueles que nos representam? Nós votamos, mas depois o efeito não é... O programa que nos vendem a seguir não é o mesmo. Portanto, não vejo soluções e acho que, como a maioria das pessoas não vê, estamos todos assim um pouco perdidos à procura de novos caminhos, não é? São os caminhos que nós temos de fazer. E é respeitando também o passado, que eu julgo que também foi um dos propósitos deste vosso documentário. Fim do documentário mostrado ao José Mário Branco, a reação foi... vocês não mostram isto a ninguém. Não estou a brincar. Nós mostramos há 2 meses uma pré-montagem. Foi assim forte, porque ele não tinha visto estas imagens de França e foi uma surpresa ver-se há 40 e muitos anos atrás. Mais de 40 anos, com certeza. Com toda aquela história, naquela militância, sobretudo na fase de Cantiga é uma Arma, quando ela aparece. Esse filme ficou perdido na história, o realizador faleceu, o filme ficou por editar, por estrear, e então foi-se uma recuperação, um trabalho quase que arqueológico de ir buscar isto ao passado. E foi forte, ele ficou quase sem palavras para... o que é isto, não é? O José Mário Branco atualmente trabalha, é alguém que continua a defender a cultura portuguesa e agora também com uma particularidade de há uns anos, que é de estar a produzir fado. Exatamente. Algo que não julgávamos possível, conhecendo a carreira do José Mário Branco. É aquilo que mais prazer lhe dá nesta altura da sua vida? Eu penso que é uma das vias de expressão que ele usa para fazer também música com o Camané e com outros. Um dos muitos, felizmente. E é curioso que... e o Camané tem um grande trabalho, é um trabalho riquíssimo, feito pelos dois. O fado, sim, passou a ser, a partir logo dos anos 80, uma dos géneros, se quisermos dizer. Inesperadamente, não é? Poucos acreditavam que ele se virasse para o fado, não é? Sim, sim. Porque o fado não viveu propriamente anos também de respeito após o 25 de Abril. Teve ainda um período de tempo em que era tido como a música dos 3 Fs. Da outra senhora, não é? Exatamente. Futebol, fado e Fátima. Teve essa conotação durante bastante tempo e ainda hoje há muita gente que entende o fado por essa via.
Mas o Zé Mário, pelo percurso que teve, pessoal, artístico, percebeu, ele é do Porto, portanto, e o fado é uma coisa muito lisboeta, ele perdeu, não tinha essa ligação, depois a vida foi, enfim, cruzou-se com uma série de pessoas ligadas ao fado que mostraram que o fado era outra coisa e que poderia também ser uma arma, porque a arma não está no género, não é? Está no conteúdo. Portanto, e ele depois percebeu isso, mas foi, de facto, mal aceito e mal compreendido por muita gente. Também. Quando é que podemos todos ver o documentário? Quando quiserem. Pá, o filme está feito, estamos agora à procura de pô-lo em sala, porque não temos meios, não é? E é tudo caro, uma sala, um cinema. Sim. Estamos a ver se conseguimos reunir condições para... Ainda vamos à casa do José Mário todos assistir ao documentário, entramos à vez, não é? Lotação da casa do José Mário Branco. Exato. Fazemos o mesmo que vocês, também batemos à porta para poder ver o documentário. E veremos se nos próximos meses a coisa se torna pública. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Era necessário que alguém se lembrasse de uma das personalidades maiores da cultura portuguesa. O aplauso é para o Nelson Guerreiro, que está aqui, mas também para o Pedro Fidalgo. Muito obrigado. Muito obrigado.